honra. Solta a vinheta. No programa de hoje, o verdadeiro homem do tempo. O cara que entende tudo de clima e meio ambiente. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. O homem que não tem medo do planeta hostil. Não se importa se pintar um clima e nem esquenta com o aquecimento global. Nenhuma dessas previsões se concretizou exatamente porque os resultados são projeções de modelos de clima que não têm confiabilidade alguma. Aplausos para o professor Molinho. Muito bem, professor, que honra recebê-lo aqui no estúdio, professor. Ó, já vou passar, siga o professor no Instagram, @prof_Molion. Prof_Molion. Siga lá que o professor tem muita coisa bacana no Instagram. Tudo bem, professor? Tudo bem, Emílio, uma satisfação estar aqui. Eu queria, de público, agradecer o Michel Fernandes, sim, da Canatec, que foi ele que bancou a minha vida. É? Pô, muito Michel. obrigado. Obrigado, Michel. Professor, você faz muito trabalho pro agro, né? Você sempre tá, às vezes eu acompanho e tal, você sempre faz essa pesquisa, né, pro agro. Basicamente, é na faixa de 40 palestras por ano. Sim. Presenciais, né? Fora o que é feito via internet, né? Virtualmente. E como é que tá, por exemplo, eles falam que o clima hoje em dia não é mais como era antigamente, que o clima deu uma mudada. Mudou alguma coisa no clima? Bom, o clima é variável por natureza, né? Quer dizer, a natureza do clima é variar. E aparentemente nesses últimos 100 anos, a gente tem tido períodos que, em média, aquece, como foi entre 1916 e 1945, e períodos que, de 46 a 75, esfriou. Inclusive, esse período frio terminou em julho de 75 com a famosa geada negra. Sim, eu lembro. Lembra disso, né? Cafezal, Isso, né? Muita acabou. gente acabou com... Foi em 75, né? 75. Julho de 75, erradicou o café do Paraná. Isso. Londrina, a rodovia do café, não tem um pé de café. São Paulo perdeu, Minas perdeu, e o Paraná e São Paulo retornaram, mas com cana-de-açúcar e citros. Exatamente. Agora os mineiros insistem em plantar café. E perderam de novo agora em 2022. Aí passou por um período, de 76 até 2005, que houve esse aquecimento natural. Tá. Baseado no quê? Há períodos em que você tem muita massa de ar polar chegando até a região tropical, esfria. Tá. E há períodos que cessa, ou a frequência fica muito pequena. Aí aumenta a temperatura. Mas é um negocinho de nada. 0,3, 0,4 graus, que não, absolutamente não compromete com nada. Então esse período de aquecimento terminou em 2005. De lá para cá a temperatura tem se mantido praticamente estável e até começou a cair um pouco agora, e nós vamos seguir esse novo período de resfriamento provavelmente até o ano 2034, 2035. Por isso que então eles falavam em aquecimento global e deixaram de falar porque não está aquecendo. Não tá mais agora aquecendo. São mudanças climáticas. Trocaram 6 por meia dúzia, como a gente diz, né? Na gíria. Então, mas isso aí é o quê? São cientistas? É alguém que está financiando isso para... Qual é o interesse de aterrorizar a população com isso? Emílio, acho que o problema é realmente impedir que os países se desenvolvam, né? Os países de terceiro mundo. Isso. Você tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice que vai de 0 a 1. Então, os países mais bem colocados estão entre 0,9 e 1. Tá. Quando você conta, só tem 37 países que estão nessa situação. Noruega, Suécia, Finlândia. País rico. Faltam 170 países
conseguirem chegar lá, dar uma condição adequada de vida para o seu cidadão. Para você ter uma ideia, cerca de 10% da população do mundo não tem acesso à energia elétrica. É assustador, né? E quando eles falam em reduzir as emissões de CO2, por quê? Porque quando você tem, segundo a Agência Internacional de Energia, 87% da energia que é gerada é com combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, que libera CO2 quando é utilizado nas termoelétricas. Sim. Então a ideia de reduzir qual é? É impedir que se gere mais energia elétrica. 800 milhões de pessoas, só na África são 590 milhões estimado, que não tem acesso à energia elétrica. Que é o carvão. Ele queima carvão, né? Para comer, para esquentar. Não, chega a ser pior. E tem um estrume de animal, muitas vezes, para cozinhar. Nem madeira não tem, é difícil. Então são 170 países que precisam melhorar a condição dos seus cidadãos. E, claro, se você impedir que o indivíduo gere energia elétrica, ele não tem rio. Infelizmente, nós tínhamos 3 usinas planejadas para o Tapajós. Mas você viu o desastre que foi Belo Monte. Belo Monte só tem uma turbina funcionando. Por quê, professor? Faltou água. E não tem mais o reservatório. Quando nós analisamos, fui parte do grupo que analisou a última parte do balanço hídrico do rio Xingu, tinha lá um reservatório de uns 2.600, 2.800 quilômetros quadrados, que para a Amazônia isso não é nada. A pressão ambientalista foi tal que acabaram retirando esse reservatório e hoje Belo Monte é uma usina a fio d'água. Choveu, gera. 11 mil megawatts instalados. Choveu, gera. Não choveu, não gera. É um absurdo, né? No ano passado houve realmente uma redução muito grande de chuva, principalmente no centro-oeste, Mato Grosso e nessas bacias como a do Xingu, do Tocantins. E só estava gerando 1.100 quilowatts. Sim, eu vi isso. Que são não sei quantas turbinas, só uma opera justamente porque entraram os ambientalistas lá, como sempre, né? Então eu acho que o problema é esse, Emílio, é impedir que os países se desenvolvam. Porque eles acham que... Eu acho que quem está por detrás disso mesmo é aquele Fórum da Economia Mundial. Davos, lá na Suíça. Isso, Davos, que a turma fica... Gostoso lá, hein, professor? Chocolate bom, bons hotéis. Bons hotéis. Saúde funciona bem. Principalmente quando você vai com o seu Boeing particular. Claro. E aí você queima. Lá, então ótimo. Boa pista lá. Isso aí. Então você estaciona 2 navios em Belém, queimando 6 mil litros de diesel. Ô, professor... Então, mas isso é uma hipocrisia, né? Total. Isso é uma hipocrisia. Mas se você for perguntar para a população, no geral, para qualquer pessoa que você pergunta, ela é a favor da natureza. Ela é contra algo que vai destruir o meio ambiente. A gente gosta de árvore, a gente gosta da natureza. Só que é muito cruel isso, porque você, ao mesmo tempo que você quer proteger, as pessoas querem o progresso. É tipo o negócio do petróleo lá no Amapá. O senhor é favorável a perfurar o petróleo lá? No meio da Amazônia? Não, no meio da Amazônia, a Petrobras já faz isso há muito tempo. Já tem o Rio Urucu tira um petróleo de excelente qualidade. Porque o maior problema do petróleo, a queima do petróleo, não é o gás carbônico. O gás carbônico, ele praticamente não contribui para a temperatura do planeta. O problema do gás, do petróleo é o enxofre que está nele. Enxofre? Enxofre. Porque quando queima, esse enxofre sai na forma de SO2. O símbolo químico do enxofre é S. Sulfur. Sim. Tá? Ele sai na forma de SO2 e quando entra na atmosfera, ele combina com a umidade da atmosfera e forma partículas ou gotículas de H2SO4. Lembra dessa fórmula? Não. Ácido sulfúrico. Um dos piores, H2SO4. Então, na atmosfera? Polui. Poluição, né? O SO2 entra,
combina com a umidade existente, né? Porque, na realidade, a gente fala muito de umidade, mas no fundo é água no estado gasoso. Tá. E tá lá. Então, como ele é muito... esqueci a palavra. Higroscópico. Então, o SO2 entra, combina com a umidade que está aqui presente e forma gotículas de H2SO4, ácido sulfúrico. O cidadão respira isso, morre, né? Então, o problema do petróleo é esse. Então, no caso do petróleo do Urucum, não tem enxofre, porque foi um petróleo formado apenas com restos de vegetação. Entendi. Então, mas o senhor partindo do princípio que existe... Sou favorável. Sim, mas a poluição. Então, a gente influencia numa cidade como São Paulo, que aí está queimando petróleo, então o microclima é prejudicial à saúde. Agora, mudar a temperatura do mundo inteiro é difícil, né? Não dá não. Não dá pelo seguinte, vamos fazer as contas, né? Você vive num planeta com 71% de oceanos. Sobra 29% de continentes. Certo. Dos 29% de continentes, 16 é deserto, areia e terra gelada. Por exemplo, o continente antártico tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Sim. A América do Sul tem 16, o Brasil tem 8,5. Sim. Então, 29 menos 16, sobrou 13. 7% ainda são florestas. Florestas tropicais, como a Amazônia, mas existem as florestas boreais também. No Canadá, norte da Europa e na Rússia. Sobrou o quê? 6%. Que é o que o homem manipula. Do planeta. Do planeta inteiro. Contra 71%. Que não tem a influência do homem. Exatamente. Então, e cidades? Se eu somar todas as cidades, as áreas urbanas, que fizeram isso avaliando com satélite, o número que eles colocam preciso, 0,69%. Quer dizer, menos de 1% da superfície do planeta é coberta com áreas urbanas. Então você tem os oceanos. Vamos pegar o que aconteceu agora, recente. A corrente marinha, chamada Kuroshio, ela leva calor, água quente, da região equatorial em direção ao Japão e pega aí a costa da norte da China e a da Rússia. Então, essa corrente está mais ativa, tinha acumulado muita água quente do lado da Rússia e da China. Aconteceu um terremoto no dia 30 de julho, com magnitude de 8,8 na escala Richter, o 6º terremoto mais intenso que nós temos registro. Criou uma onda, um tsunami, e questão de horas, jogou toda essa água quente para cima dos Estados Unidos. Atravessou o Pacífico. Então, como é que você vai dizer que você mexeu em 56 milhões de quilômetros quadrados em questão de horas? É impressionante, né? E vai dizer que é impressionante. O homem é impressionante. A natureza... essa história aí, ela já veio sendo preparada. Você lembra da destruição da camada de ozônio? Lógico que eu lembro. Eu parei de usar desodorante. Eu fiquei sem usar desodorante. Nunca mais eu usei desodorante. Até hoje eu não uso desodorante. Fedidinho. Aquilo, Sami, foi o maior golpe comercial do século XX. Mas foi a indústria do quê que bolou isso? Que sempre tem alguém que tem um interesse. É um cara chamado Maurice Strong, que felizmente já morreu. Que fez... Era a Greta. A Greta da época. Dos anos 70. A Conferência de Estocolmo, em 72. Preparou toda essa mutreta do buraco de ozônio, da camada de ozônio. Você pega uma molécula de CFC, é complexa. Ela pesa quase 150 gramas por mol. 5 vezes mais do que o ar. Eita. Como é que uma molécula dessa ia sair daqui, chegar até a boca da estratosfera? Se você sabe que à medida que você sobe, a temperatura vai diminuindo. Claro. Então a molécula chega na boca da estratosfera com 80 graus negativo. Aí na estratosfera a temperatura começa a subir. Como é que ela ia sair dali e chegar a 50 km de altura para destruir o ozônio?
Não, mas não faz muito sentido. Mas a gente compra isso. Muito. Depois eu lembro. Então, eu lembro disso aí. A camada de ozônio eu lembro. Isso é da época da escola. E saía no Jornal Nacional e falava: olha como está a camada de ozônio. Eles punham mãos. Tava abrindo. E aí você ia morrer queimado. Ultravioleta. O sol ia destruir a gente. O ultravioleta. Depois foi na época dos meus filhos que ia acabar a água do mundo. Também. Que no ano 2000... Ia ficar sem água? No ano 2000 e pouco não ia ter mais água. A água ia é verdade. Ia acabar a água. Tem que desligar a torneira. Água potável. O problema era água... Tinha muita água, mas não tinha muita potável e ia acabar. Então, mas aí... As pessoas, quem não acredita muito, é chamado de negacionista, né? A gente. A gente é chamado... O senhor é chamado de negacionista também. Exatamente. Mas o que é consciência ambiental? Então me explica de fato o que realmente dá para fazer. Porque o que você está falando, eu lembro na escola, que você fazia cartolina, que a água ia acabar, a evaporação da nuvem. Como é que dá para fazer que você está preservando de fato o meio ambiente? Olha, eu acho que aqui no Brasil, principalmente no agro, o produtor ele tem grande consciência disso, que ele precisa conservar o solo, que ele precisa manter faixas de vegetação. Eles têm muita consciência disso. E não tem em outros lugares. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos. O cara arranca todas as árvores até a beirada do rio. E aqui não. Aqui você tem que... Tem áreas que você pode. Tem que manter uma faixa de vegetação para preservar. Isso nós fazemos melhor do que qualquer um, né? Nós estamos dando exemplo. Historicamente, a Inglaterra começou a usar carvão mineral para aquecimento porque tinham acabado com todas as árvores. Sim. Hoje, floresta que você vê na Europa é tudo replantado. Não tem nada natural, né? Tem um livro do Charles Dickens. Sim. Muito bom, Charles Dickens. Ele retrata muito bem esse período frio dos anos 1770. Oliver Twist, que depois virou um filme também, né? Retrata muito bem a função, o emprego de limpador de chaminé que na época. Então, nós fazemos isso muito bem, sabe? O Brasil tem essa consciência. E a Europa gosta muito de dar pitaco na gente, principalmente do agro. Se você pegar a França, a gente até aprendeu lá. O francês adora falar que a gente não preserva. E tem esse lado. Mas ali no caso da França, é porque os nossos produtos, né, que saem do agro e também a pecuária, são produtos muito mais baratos e de melhor qualidade. Tem uma competição de mercado. Se você pegar a nossa soja tem um percentual de proteína melhor do que a soja americana, por exemplo. Então nós somos criticados por isso, porque a gente produz bem, melhor, produz barato, né? E eles lá não têm. Então o produtor francês, ele quer meter o pau na nossa soja porque a dele é ruim. Não, e não é só disso, né? Todos os outros produtos deles também são muito caros, mão de obra cara, tudo mais. Vai fazer vinho na França. O cara tem o quê? 5 meses do ano para fazer. Sim. Só. E são todos pequenos produtores. Você vê aqui no Nordeste. No Rio São Francisco, lá, né? Petrolina. Sim. O cara planta continuamente. Ele vai... A gente diz que dá 2,5 safras por ano, mas na realidade é constante. Porque eles vão plantando e vão colhendo assim que está maduro. O tempo todo. Então sai muito mais barato produzir aqui. Certo. E com isso entra na competição lá e eles são obrigados a baixar o preço. Eu estava vendo outro dia, tem uma cidade na Bahia, acho que é o nome do filho do Magalhães lá. O nome da cidade Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. É uma cidade que mais cresceu na Bahia com agro. Com agro. Você conhece? Conheço. Você conhece tudo, né, professor? Ele dá consultoria, né? Pro agro. O professor é mestre, hein? É mestre. Professor Molhon. Na realidade, o nosso produtor, ele não gosta muito de palestra via internet. Não. Não gosta de nada, né? Você já percebeu isso, né? Opa, a gente foi tenta fazer um... O Sami também, de vez em quando, você sai por aí. Sai, né? O Pânico também, a gente foi lá fazer o agro. Então, aí eu sou obrigado a fazer palestra presencial. Por quê? Depois da palestra, tem um jantar, ou tem um churrasco, tem um conjunto tocando lá. Olha,
O que eu ia dizer? Estamos falando da cidade, da cidade. Luiz Eduardo Magalhães. Isso, é o nome dessa cidade. Chamado Mimoso do Oeste. Aí foi que o ACM, o Antônio Carlos... velho. Velho. Entrou em contato com eles e disseram, não, tudo bem, a gente bota o nome do seu filho desde que você emancipe o nosso município. E ali corre uma grana preta, viu, Emílio? São os gaúchos que foram para lá, né? Tudo gaúcho. Tudo gaúcho. Esse pessoal do agro, porque é o seguinte, o gaúcho foi para soja e tal, e o paulista foi para o gado. Né? O paulista que saiu daqui foi para Mato Grosso, foi para o gado, e o gaúcho foi para a soja, foi para toda Muitas famílias, inclusive no Mato Grosso, onde a gente conheceu, é do... E o senhor que dá toda a consultoria? Eu diria que eu sou um dos principais, né? Eu tenho uma média de 40 palestras presenciais por ano. Boa. Só agora, nesses 3 meses, agosto, setembro e outubro, foram lotado. 27. E só em Luiz Eduardo foram 3. Boa. Essa cidade hoje tem mais de 100 mil habitantes, se não me engano. Ela passou de 5 mil para 100 mil. O progresso... Pelo investimento do agro. 40 anos atrás não tinha nada, cara. Porque é o quê? É o progresso do agro. E o que as pessoas falam, a gente teve lá no Mato Grosso, a gente fez lá para a ProSoja, a gente foi na fazenda Aimorés, né? Que chama a fazenda Aimorés. E eles falam que a pessoa do agro... são os malvadões. E é tudo gente boa, é tudo trabalhador, né, professor? É tudo trabalhador, humilde, cara. É tudo gente bacana, né? É uma sacanagem que fazem com o pessoal do agro, eu acho. Vamos pegar esse gancho. Então, eles criticam o nosso agronegócio, a nossa produção. Mas a nossa produção agrícola, ela sequestra carbono. Não estão falando aí em crédito de carbono? A nossa produção sequestra. E você vê, um argumento muito simples. Vamos dizer, o cara produz 70 sacos de soja por hectare. Quanto dá isso em termos de peso? 4.200 quilos. 45% desse grão de soja é carbono. Carbono. É carbono. Então, se exporta esse carbono, essa soja para a China, o carbono vai para lá. Então, por hectare de soja, a gente está... Hoje, por exemplo, a Conab disse que nós vamos produzir 350 milhões de toneladas de grãos. E não vai ser safra boa esse ano? Praticamente 150 ou 160 milhões de toneladas é carbono que vai ser exportado ou vai para algum outro lugar. Então, se tem alguém que deveria receber crédito de carbono, é a nossa agricultura. Opa. É isso aí. O Alba tinha pergunta, Albeta, pro professor. Ó, no Instagram, @prof_Molion. Professor, tinha uma também que era uma das lendas, era o gelo do Ártico, que ia derreter, ia vir... Já está derretendo. Já vai... Só que aí tem filme, mas eu lembro que era uma das que ficavam lá na TV, a galera medindo os gelos das calotas. Como é que é de verdade essa história? A história é que o gelo sempre derreteu e sempre voltou a se formar. O primeiro registro que nós temos publicado está publicado numa revista chamada Monthly Weather Review, em novembro de 1922. O que acontece é que perderam já a noção. O que se sabia antes já foi esquecido. Mas a força gravitacional da Lua tem um papel fundamental nisso. Porque ela controla as marés e as correntes marinhas. E atualmente a força gravitacional está controlando, está acelerando as correntes marinhas que levam calor. Então, no hemisfério norte, tem a corrente de Kuroshio, que leva a água quente ali para o Japão, para a costa da Rússia e da China. No Atlântico Norte tem a corrente do Golfo. Que vai para os países nórdicos, né? Isso. Cruza ali o Atlântico e vai para a Inglaterra e leva calor para os países nórdicos. Isso. E ela entra no Ártico. A maior parte do gelo é flutuante. Só tem lá a Groenlândia com 2 milhões de quilômetros quadrados. O resto é flutuante.
Na estabilidade do gelo de um iceberg, 10% está fora e 90% está dentro. Porque a água, quando ela congela, ela muda a densidade aproximadamente de 1 grama por centímetro cúbico para 0,9. Esses 10% fica fora. Tanto aqui que a gente usava a expressão a ponta do iceberg. Isso. Quando o problema é sério. O problema sério é a ponta do iceberg. É hoje, eu lembro. Se entrar água quente, 2,5 graus, 3 graus acima do normal, ela vai derreter parcialmente a parte que está submersa. Aí a estrutura perde o equilíbrio e cai. Ah, então está caindo gelo por conta do aquecimento global. Não, o gelo está desmoronando. Então, Sami, a minha previsão é que a corrente do Golfo está bem acelerada, levando calor. Nós já chegamos esse ano a 4 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. 4 milhões e 600 mil. Isso. Coisa pra... Mas no ano que vem vai estar em 4 milhões. Vai derreter mais, pelo menos 600 mil quilômetros quadrados do gelo do Ártico. Em compensação, nós já falamos aqui, a Antártica está crescendo. Isso, a gente já falou aqui. A Antártica tem muito gelo, né? Aumentou nesses 3 últimos anos em 350 bilhões de toneladas. Todo mundo fala, não, você está exagerando. Não é. É que é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados. Se você botar 1 centímetro de neve em cima dele, já dá 140 bilhões de toneladas. É muita coisa. É muito grande. Mesmo caindo um pouquinho. Por quê? A corrente do Brasil, uma corrente quente, está levando calor para lá. A corrente da Austrália está levando calor para lá. A corrente da costa da África, Madagascar, está levando água quente para lá. A água quente dá volta, em volta da Antártica, evapora mais água quente do que água fria, e quando a precipitação cai na forma sólida. Vira gelo. Agora, e aqui no Brasil, esse ciclone, esse tempo aí que a gente teve aí, que todo mundo ficou assustado também? Sempre teve, né? Agora resolveram usar esse nome, porque ciclone tropical... É bonito o nome, né? Dá uma assusta. Você lembra o filme, vai vir um ciclone? Ciclone tropical tem no Oceano Índico. No Atlântico chamam de furacão e no Pacífico chamam de tufão. É o mesmo fenômeno. Mesmo fenômeno. Então, e o ciclone extratropical nada mais é do que uma baixa de pressão que gira em torno de um centro. Na tentativa da atmosfera acabar com essa baixa de pressão. Então, tem alta pressão, tem baixa pressão, o vento sopra da alta para baixo. Quanto maior for a diferença e menor a distância entre um centro de alta e um centro de baixa, temos ventos mais fortes. Então começaram a usar essa palavra ciclone para criar pavor nas pessoas. Mas não tem nada. É uma frente fria. Mas até nesse assunto a turma agora. Frente fria. Uma frente fria, muito fria, muito fria, mas sempre. Estava falando sobre o clima e a gente usa aqui muito que é a sensação térmica. Que o cara fala, tá 12 graus, mas a sensação térmica tá de menos 30. Ou ao contrário. Eu acho que por exemplo, esse é um verão, pelo menos na cidade de São Paulo, que não tá agora fazendo calor, porque estamos chegando no verão. Porque agora dezembro, é verão. Mas sempre quando dá 35 graus, o cara fala, sensação térmica de 50. Isso existe a sensação térmica, porque o que você me explicou aqui é que agora a gente vai ter um período mais frio, inclusive, do que a gente estava tendo. Funciona a sensação térmica ou é só um alarmismo para a turma ficar apavorada? A sensação térmica é aquela, por exemplo, no caso do frio, a rapidez com que a atmosfera, o vento e associada à temperatura baixa, tira calor do seu corpo. Aí o seu corpo não consegue repor, né? Então teria que manter 37 graus, não consegue repor, você tem a sensação térmica que é calculada. Certo. E no caso de regiões tropicais, você usa a umidade, né? Baixa umidade? Por exemplo, você está no deserto do Saara a 40 graus, certo? Você não sente problema nenhum. Mas você está na Amazônia a 40 graus, você sente porque o sistema que nós temos de defesa chama-se suor. Né? Certo. Quando a temperatura tende a aumentar, o organismo produz o suor
E o suor, ao evaporar, rouba temperatura, calor da pele. Tá bom. E refrigera. Boa. Mas se a umidade relativa estiver próximo de 90%, você vai suar e não vai sair a água. Onde, em princípio, com uma umidade relativa de 100%, para cada molécula de água que sai do seu suor, outra da atmosfera se deposita na sua pele. Sim, mas isso aí inventaram isso. Agora, não, leva em conta, porque para produzir vapor, para evaporar água, você precisa de gastar muita energia. Cada quilo de água evaporado, digamos, na natureza, a 25 graus Celsius, consome 2,5 milhões de joules. Tá. Que joule é uma medida de... uma caloria é 4,18 joules. Então, se consome a energia, essa energia está no ar, que nós chamamos de calor latente. Tá. E então, isso é contabilizado... Dependendo da umidade do ar, a sensação térmica é outra. Sim, lugar seco você fala sente isso menos. pra gente ficar com medo. Não. O medo é o que põe olha só isso aqui, ó, na previsão do tempo. Antigamente, isso aqui eu gravei, isso aqui é espetacular. Olha só, professor. Aquela de cima é uma temperatura, é a moça do tempo em 2017. E ela tá na Europa dando a temperatura do continente. Da região, do continente, aí 26 graus, 23 em verde. Passou o tempo, 2022, agora é tudo vermelho. Por quê? Pra gente ter a sensação do perigo do aquecimento global. Vejam que a temperatura é até mais baixa no vermelho do que no verde. Então, o que os caras fazem? Eles querem que a gente fique aterrorizado, e se a gente fizer isso, a gente é negacionista. Se a gente tentar falar, não, olha, não é bem assim, estão tentando deixar a gente um pouco apavorado, não. Vocês são negacionistas. É assustador isso que estão fazendo, né? E muita gente fica maluca com isso. Fica com medo, né? É lamentável, né, professor? Lamentável. Hoje, no clima, você não tem, assim... Muito difícil você encontrar gente que te faça pesquisa honestamente. Com o rigor científico. Porque o cidadão pensa que todo cientista é aquele cara tipo Einstein, assim, né? Que não se liga em nada, não está preocupado com riqueza, com nada, que é honesto. Não. No clima, não. Tem muita gente que fala muita besteira. E, principalmente, todas essas projeções que são feitas com modelos. Certo. Os modelos de clima são código de computador. É matemático. Tenta imitar a natureza, mas é muito complexa a natureza. Então o cara pega um modelo desse e roda o modelo para o ano 2100. E diz, no ano 2100 a temperatura do planeta vai estar 5,7 graus acima do que está hoje. É legal fazer previsão assim, né? É, lógico. Daqui a 100 anos. 100 anos. Não, daqui 100 anos. Tá todo mundo morto. Ninguém vai cobrar nada de ninguém. Nada. Agora, o duro é o professor Molhão chegar lá na frente lá do pessoal do agro e disse, meu filho... Vai chover aqui? Março desse ano, se prepara, que pode ser seco. Com a plantação. O senhor o senhor estava falando da chuva que acontece no norte do Brasil, que vem ali até o dia tal, se ela não vier, tem que ela vem... previsibilidade. Aquela previsibilidade. Tem até um dia certo para ela vir, não é isso? É o folclore no Ceará, principalmente. Isso, eu vi esse... É o dia de São José, dia isso 19 aí. de março. Porque tem um fenômeno, uma faixa que há a junção dos ventos do hemisfério norte com os ventos do hemisfério sul. Certo. Essa faixa nós chamamos de zona de convergência intertropical. E ela costuma chegar no máximo em torno do final de março, chegar em cima do Ceará. Se ela for bloqueada por alguma outra razão, ela não chegar, então tem seca. Mas esses últimos anos têm estado bastante bem, porque o deslocamento dessa zona de convergência intertropical, ela está ligada
o que ocorre nos Estados Unidos e no Canadá. Então, quando as frentes frias das massas de ar polar descem, elas empurram. Isso. E esse ano, provavelmente, nós vamos ter, nos Estados Unidos e Canadá, vamos ter um inverno com mais neve. Como eu estava falando, esse terremoto que deu, agora no dia 30 de julho, 8,8 na escala Richter, ele redistribuiu a água quente pelo Pacífico todo e tem água quente. Aí mexe no clima, né? Tem água quente próximo da costa americana, desde a Califórnia até lá em cima, no Canadá. E essa água quente vai evaporar. Boa. E vai produzir mais neve. Boa, interessante. Muito bem. Agora, por outro lado, se a cobertura de neve for muito extensa, ela pode durar mais tempo. Sim, sim. Aí o inverno se prolonga lá e vai atrasar o plantio deles. É Tá isso bom, aí. obrigado. Pela... Professor, que aula, hein? Que aula, hein? Pô, é sempre um prazer, uma simpatia, o professor Uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado por você ter vindo aqui, professor. Mais uma E vez. eu já falei para Paulinha, sintam-se à vontade. Toda vez que vocês tiverem uma dúvida, Boa. você sabe que aqui tem honestidade. Boa, É bem. por isso que nós somos negacionistas. É isso aí, professor. Gosto de você. Eu vou passar o Instagram do professor Molion para você seguir. Professor Molion conversou aqui com a gente no Pânico. Você pode também ter uma aula com ele pelas redes sociais. Obrigado, viu, professor?